Estamos começando mais um episódio de O Backstage. E antes, quero pedir para você ativar o sininho, compartilhar e seguir a gente aqui nesse canal. Por que a gente pede isso? Para que esse conteúdo, que vai ser super importante para você, possa chegar para mais pessoas. Então, pessoal, compartilhe isso, você também ajuda a gente a divulgar, né, o nosso trabalho, o conteúdo e os parceiros que nós temos. E falando em parceiro, eu quero agradecer muito a Teamtech Tecnologia, que é um dos apoiadores desse podcast. Tá subindo aqui agora na tela um QR Code. Então, se você estiver assistindo aí no computador, na TV, escaneia, você vai cair direto no WhatsApp deles. E precisou de algum equipamento de informática, seja computador, suprimentos, peças, eles estão prontos para atender vocês. E é super de confiança. Agradecer também a Guerreiro Produções, que quem está produzindo esse nosso podcast. Se você assistiu os 5 primeiros episódios, você viu que o cenário era outro, porque nós estávamos no estúdio da Guerreiro Produções, que fica em São Paulo. E agora nós estamos aqui no estúdio que fica em Alphaville, dentro de um cowork, o Orgânico Cowork. E uma coisa legal que a Guerreiro vai fazer é que a cada 5, 6 episódios, eles vão mudar a disposição da cenografia ou a disposição de como vai ser feito o podcast. Isso também para você ter uma ideia do que é possível ser feito. Mas não é só isso. Além de ter esses estúdios que gravam podcasts, cursos, fazem lançamento, a produtora ela te entrega todo o conteúdo audiovisual. Então, publicidade, vídeos institucionais, comercial, cursos, enfim. Pessoal, tá subindo aqui também um QR Code que vai jogar vocês lá numa landing page deles e que explica tudinho o que eles fazem, os clientes que eles já atenderam. E falar de clientes que eles já atenderam, hoje eu recebo aqui um convidado muito especial e que o pessoal da produtora me disse que teve a honra de estar com ele aqui o ano passado, principalmente, e que conhece tudo sobre gestão. E mais do que gestão, como construir uma pessoa que saiba fazer uma boa gestão. E uma gestão daquelas mais complexas, principalmente porque é a gestão pública, né? Que é você fazer uma administração para muita gente. Eu quero agradecer meu amigo Elvis César. Obrigado por você ter vindo. Ô Guerreiro, é um grande prazer retornar aqui, retornar nesse estúdio que eu tenho ótimas lembranças e fico muito feliz. E mais ainda, sabendo do sucesso que esse podcast está fazendo, a repercussão. Então eu estou bastante feliz e gratidão de estar aqui contigo. Elvis, é o seguinte, o projeto desse podcast é mostrar o backstage. Então a gente quer conhecer o Elvis César mesmo. E como que foi essa construção da pessoa, do homem, do empresário, do administrador, do agente público, para que as pessoas possam entender que a vida não é só flores, a vida tem alguns perrengues e esses perrengues vão moldando e construindo um cara bom, um cara de conhecimento, de caráter, enfim, a gente quer conhecer mais por trás disso, não só de você, mas o caminho que você trilhou aí para que a gente possa inspirar algumas pessoas que possam estar assistindo a gente, ouvindo, né, e vão enxergar nessas suas histórias, as suas andanças, muita coisa parecida e possam se inspirar para acertar ou possam se reerguer porque vejam que de repente passou pelo mesmo que você passou. Enfim, pode perguntar mesmo. Pode, fica à vontade, Guerreiro. Ô Elvis, me conta uma coisa, a gente tem sempre uma primeira pegada que é entender lá as origens. Já teve com a gente aqui nesse podcast psicanalistas, teólogos, pessoas que têm muito conhecimento da formação, a primeira formação, que é a formação infantil, a formação familiar, que tem as crenças, valores, aonde começa aquela pitadinha do que eu quero lá no futuro. Conta pra gente, como que foi assim essa primeira lembrança do Elvis lá? O sobrenome da minha família eu nem sei por que não é Guerreiro.
Porque eu vou te contar, eu sou filho do César, da Beth, que foram pessoas que... O meu pai ficou órfão com 14 anos de idade. Perdeu a mãe aos 7, o pai aos 14, os irmãos mais velhos terminaram sua criação. Minha mãe ficou... o pai, meu avô, teve e por um ato assim, uma atitude até de covardia, abandonou a família. Então você veja bem da onde começa essa história do Elvis, de pessoas que tinham sede de família, de pessoas que tinham sede de constituição de família, de lar, né? E aí meu pai conhece minha mãe, aqueles conhecimentos, menos de um ano já se casam, 10, 11 meses, um ano se casam, vão morar em Presidente Altino, numa daquelas casas de aluguel, e em 9 meses, meu pai era metalúrgico, caldeireiro, em 9 meses compraram um apartamento na Coab de Carapicuíba, Coab 2, Rua Sim. Rio Grande do Sul, prédio 91, apartamento 22. E depois de um ano eu nasci lá. 74, 75 compraram e 76 eu nasci. Nasci no Santa Clara, na maternidade Santa Clara, você deve estar falando para mim, mas não existe. Hoje não mais, é Alfamed, é uma maternidade, a maternidade da região inteira, inclusive aqui de Barueri, Santana de Parnaíba, era lá. Nasci no Santa Clara e lá começa um processo de formação. Considerando que os estímulos, a formação de caráter, a formação a constituição das sinapses cerebrais, tudo isso na primeira infância, eu posso dizer que o meu pai e minha mãe, como foram educados numa educação de sobrevivência, eles nos educaram para independência. Boa. E isso foi um estímulo muito forte para mim e para os meus irmãos. E foi um estímulo muito forte nesse segmento. Outro passo, uma visão estratégica da minha mãe, que vale ressaltar para você que nos assiste. Enfim, minha mãe, sem mesmo ter feito universidade, ela já sabia que era por meio da educação que ela ia transformar a vida dos seus filhos. O que ela fez? Ela começou a alfabetizar a gente com 4 para 5 anos de idade. Então, num processo, quando eu entrei no ensino no primeiro ano, eu já era alfabetizado, já lia, já escrevia, já fazia as 4 operações matemáticas e toda era aquele, no ensino fundamental, todos os anos, para quê? Para que eu avançasse um ano na sala. Tá. Só quando foi isso, a gente, rapidamente, meu pai comprou um terreno em Santana de Parnaíba, ali, bem na divisa com Barueri, ali atrás do Tupanci, da Cruz Preta, do Engenho Novo, tudo aquilo lá, vem Jardim Isaura, Parque Santana, construiu uma casa e nós íamos morar aqui em Santana de Parnaíba, morar aqui na região oeste metropolitana de São Paulo. Aí você já tinha... Eu já tinha ali para 5 para 6 para 7 anos de idade. Foi ali o início de tudo. Então, sai de uma cidade extremamente movimentada, da Coab, muita gente, para um bairro em Constituição, onde não tinha asfalto, onde não tinha iluminação, mas, por outro lado, tinha a fazenda, tinha o riacho, tinha tudo. Enfim, era assim Nós fomos para um lugar ainda, na ocasião, Santana não tinha ainda um movimento de prosperidade. Não tinha... Santana é interessante. Santana de Parnaíba ela passa por 2 movimentos. Quando vem o início, o século XVII, século XVIII, vem uma muito forte. Os bandeirantes, isso? Os bandeirantes, os fazendeiros, um movimento muito forte. E depois, com o movimento quando vem o século XIX, século XX, uma retração muito grande com o desenvolvimento do país pelas estradas. Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Imigrantes, Fernão Dias. Então, parou-se. Santana de Parnaíba ficou estagnada. E foi justamente nesse reavivamento que eu fui morar lá. E aí, meu amigo, estudei na sede da fazenda, do Parque Santana, 2 cômodos. Eu quero falar isso para você. Daqueles alunos ali que estudaram em 2 cômodos, banheiro dos homens fora, sala, a cozinha,
saíram grandes homens, grandes mulheres também. E fomos num processo ali, Guerreiro, de formação, e como o bairro tinha pendência de muitas coisas, saneamento básico, infraestrutura, esporte, lazer, enfim, de tudo, Uhum. começou uma vocação a despertar no meu pai natural, que sempre foi um líder nato, a ser candidato a vereador. Aí vai, disputou a primeira eleição, eu participava de tudo, tinha 10 anos, eu era aquele, participava, se o meu pai... Pegava o santinho, distribuía. O guerreiro. Deixa eu te falar, amigo, na época da eleição tinha a boca de urna legalizada, lembra disso? Uma faixa de cal, lembra disso? Não sou dessa Não. época, Ah. não. Uma faixa de cal assim, você pintava, até aqui Ah. você poderia entregar o papel. Daqui para trás, dali para frente, não. Não. Eu lembro que em 1988, 88, ficava com um bolo de papel e eu já tinha um princípio ativo já ali de uma estratégia. Quando meu pai falava com alguém, na ocasião eu já decorava o nome. E aí quando chegava para ir votar, eu já falava, guerreiro, olha, lembra que você conversou com meu pai, falou que ia votar nele? Ia no psicológico, tá aqui o papel dele. Então ficou uma dica. Ninguém vai falar não para criança, né? E uma dica especial, né? Se você quer iniciar um sucesso de relacionamento, que você comece chamando as pessoas pelo nome. Gravando o nome aqui. Esqueci o nome do Caio aqui. Não é, guerreiro? Mas é. Então, assim se deu o início da minha trajetória. Tá. E fomos indo, o meu pai ganhou para vereador, depois se tornou o vereador mais votado da história, começou a ter uma relevância o trabalho dele, um cara de muita iniciativa, como hoje, com 72 anos de idade, tem muita iniciativa ainda. Foi indo, e eu fui criando, assim, aquele espelhamento na liderança de trabalho, de servir, de ser útil, de melhorar o meu relacionamento, né? Melhorar o meu comportamento, de na prática ter uma inteligência, um controle de emoções melhor. Mas você acha que nesse período ali que você tá ali no seu, que vem para Santana, que ele começa a entrar nessa área né, de se candidatar, ali você já tinha uma visão de valores que ele te passava disso? De um cara... Porque assim, você contou que dele, lá na infância, ele criou para a independência. A mãe, um ponto muito forte, educação. Educação. E aí, eu pulei uma fase extremamente estratégica, com uma visão que foi lúcida do meu pai, e estratégica, foi o seguinte: 14 anos, todo mundo para o Senai. Minha mãe tinha a visão estratégica da educação. Meu pai tinha uma visão estratégica de formação. Para a independência, né? Para a independência. Qual era a visão estratégica de um casal humilde que sobreviveu e estava criando os filhos dele, preparando os filhos dele para o mercado? Era o seguinte, que se ele conseguisse formar os filhos com uma profissão no Senai, todos eles teriam condição de pagar a faculdade. E foi nesse processo. Aí fui para o Senai, na Leopoldina, algo revolucionador. Depois o meu irmão, depois o meu outro irmão, todos se formaram no Senai e de lá nós já saímos empregados. O objetivo cumprido. Agora, eu só quero dar uma pausa aqui, depois a gente volta para essa parte, e aí eu quero trazer aqui o Elvis hoje. O Elvis pai. Que a gente sabe. Que lá o avô trabalhou para se sustentar e formou lá o pai, e o pai veio para te dar independência no momento em que era super importante essa formação, educação para se ter um emprego. Acredito que nessa época, assim, né, aquelas... Eu vejo nem que emprego, o meu pai... profissão, o meu né? pai era profissão. Quantos anos você tem, guerreiro? Eu 40? tô com 47. 47. Ele tem a minha idade, o cara de peroba. Ó, preste bem atenção. Minha idade. Olha só. O que acontece? Nós
E a generosidade do meu pai naquela época foi especial. Por quê? Porque lembra, quando a gente fazia 14 anos, era trabalho. É. Não tinha outro. O meu pai, quando a gente fez 14 anos, ele colocou a gente no Senai. A gente ganhava uma bolsa que mal pagava as despesas de transporte. E a gente foi. Isso foi estratégico. Formação para independência. Agora, você quer. Agora eu quero trazer aqui o Elvis pai. Você tem Eu tenho o Caio, meu filho, tem 13 13 anos. anos. É um milagre de Deus, eu sou grato a Deus. Sabe, eu casei com uma moça do Parque Santana também. Então, eu casei com uma moça que morava na Rua de Baixo. Nós namoramos muitos anos, 10 anos, depois nos formamos. Aí eu volto uma retrospectiva muito rápida para você falar. E eu quero falar para você não sair daí. Porque na última eleição eu disputei o governo do estado de São Paulo. Mas eu vou te contar como que foi para chegar lá. O que ocorre? Aí eu casei com uma moça do Parque Santana, da periferia também, uma moça que tem edificado a minha vida até hoje, minha esposa Selma. E do lado tinha um bairro que era muito nobre, que é muito nobre, que chama Jardim Rancho Alegre, que era um bairro de mansões, de coisas lindas, casas lindas. Então você olhava aquilo e você falava, cara, eu quero morar lá, eu quero chegar lá um dia, eu quero ter uma casa lá, né? O bairro era muito especial. Nesse meio tempo a gente se formou no Senai, fomos para a indústria e depois chegou a época do vestibular, 17 para 18 anos, 19 anos. Eu lembro que eu me formei no colégio técnico aqui em Barueri, no ITB. Saí, fiz Senai, colégio técnico, técnica eletrônica. Trabalhei 3 anos como técnico eletrônico. Trabalhei na automação bancária numa empresa chamada Procomp, que era a maior empresa de automação do Brasil, a empresa que fez as urnas eletrônicas, a Procomp. O que ocorre? Quando, então, entrei na faculdade de Direito, eu e minha esposa nos formamos. Quando eu saí, o Alphaville estava numa recessão gigantesca. O centro comercial, tudo desalugado, era um período difícil da economia, 2001. Saí e abri meu escritório de advocacia. Eu e um amigo que fez faculdade comigo, André, e aí nós abrimos o escritório de advocacia e a imobiliária que nos alugou era uma imobiliária que tinha vários problemas, nos contratou para advogar. Olha. Cara, deixa eu te contar uma coisa. A gente iniciando, a imobiliária com um monte de problema, tivemos que fazer uma imersão, estudar, pegar prática rápido, se virar, aprender a respeito de contratos e todo o direito imobiliário em si, uma série de vertentes, locação, compra e venda, incorporação, uma série de coisas ali. Isso foi nos dando uma bagagem. Passado alguns anos, eu já advogava para quem vendia e para quem comprava. E aí eu tinha um elo da venda. O elo da venda dentro do meu escritório era a conexão das partes. Advogava para quem vendia, eu tinha quem estava tendo a oferta do imóvel e o meu outra ala de clientes eram os que compravam. E a partir daí, intermediando, fazendo as contratações, fazendo a consultoria desses negócios, criei assim, uma independência financeira. Não. Isso foi indo, até um dia que surgiu a oportunidade de eu falar assim, olha, o meu pai não é mais vereador, eu vou ser candidato a vereador agora. Essa foi a grande... Eu falei assim, poxa, eu vou ser atuante nesse segmento. Outras oportunidades foi então com 30 anos de idade, eu já via uma cidade muito rica, uma cidade com muitas possibilidades, ter uma gestão mediana, na média, medíocre. E fui para a eleição de vereador. Na minha primeira eleição, eu fui o vereador mais votado da história de Santana de Parnaíba.
E em termos de números, eu fui o vereador mais votado da história de Santana de Parnaíba. Entrei na Câmara Municipal e fui o único da oposição, guerreiro. Rapaz. O único vereador da oposição. E aí traz para você, né, guerreiro, traz para quem está nos assistindo aqui, que fala assim, primeiro lugar, o homem é feito das escolhas que ele toma na vida. Segundo lugar, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho do futuro e o caminho da prosperidade. Terceiro lugar, você lutar pelo que você acredita e pelos seus valores. Isso eu fiz como vereador. E aí é onde eu chego no ponto da minha pergunta quando a gente trouxe aquela relação de avô, seu pai e você como pai para os seus filhos. Hoje, o que que você aconselha para o seu filho, para o futuro dele? A gente viu justamente isso, né? Era sobrevivência, independência através dos seus cursos, e a gente está no mundo hoje que, enfim, você não sabe mais qual vai ser a profissão de sucesso do amanhã. Não dá para falar mais como antigamente. Olha, passa no concurso do Banco do Brasil que você está feito na vida, né? A gente está vendo que a cada ano surgem profissões que a gente nem imagina que existiria. E hoje, com essa bagagem, né, passado toda essa experiência, qual é o conselho? Para onde que você encaminha a Hoje sua prole, vamos dizer assim, o seu futuro? é muito interessante algumas características e a sua pergunta vem para esclarecer talvez uma dúvida do mundo. Eu vejo assim, a dificuldade que os meus pais tinham um regime de sobrevivência. Muito humildes, de muita dificuldade. Criaram os filhos se esforçando para a independência, sempre no princípio do maior esforço. Minha mãe tinha uma visão estratégica que a educação poderia transformar. E foi isso que ela fez. O meu pai tinha uma visão que o conhecimento específico do curso poderia dar emprego de bom salário que pagaria a universidade. Hoje o meu filho estuda em boas escolas, não tem dificuldade, tem as melhores coisas, tem acesso a tudo que tem, a todas as oportunidades, tem curso de inglês, curso de espanhol, uma série de coisas. Como motivar esse garoto para criá-lo preparadamente? Outro ponto que você ressaltou, que eu venho comentando em todos os fóruns e seminários, no Brasil e fora do Brasil. Eu acabei de chegar do Peru. Eu dei uma palestra de gestão pública no Peru, que hoje as profissões na seara de desenvolvimento econômico, elas têm três. A profissão demandada, correto? Boa. A profissão que está em atuação e será extinta e o novo mercado. Ainda mais agora com a inteligência artificial, algumas profissões serão extintas e outras serão criadas. Por exemplo, a gente pode verificar o quê? A relação de database, a relação de dados, a relação de uma série de coisas, de pessoas que teriam que fazer isso e colacionar isso. Hoje, rapidamente, na inteligência artificial, isso vai estar num clique. Então, essa pessoa vai ter que ter uma adaptação. Mas o que não muda é o relacionamento. O que não muda é a personalidade atraente, que é você poder ter um senso de agradabilidade, de gentileza, de ter a noção de controle das emoções, que o que eu vou falar que possa afetar a sua pessoa, eu não preciso falar, que vai te magoar, que não vai ter crescimento, que não é uma correção. Ter esse relacionamento de ter uma personalidade agradável, com autocontrole, com equilíbrio. Esse é o fator número 1 do sucesso hoje no campo profissional e é o que eu falo para o Caio todos os dias. Caio, faça amigos e tenha a sua melhor versão. Esforça-te. Esses são. Agora, a profissão que eu quero formá-lo, vendedor, guerreiro. Eu quero fazê-lo como você, um mega vendedor. Se eu realmente tivesse esse tino para vendas. Mas
É legal ouvir isso de você, porque essa visão que você tem de gestão, e a gente como no papel de pai, às vezes um pai que tem ali o seu sustento do dia a dia, fica muito preocupado com esse mundo muito rápido que está acontecendo. E eu como pai também, eu acredito Pai fresco, pai fresco, tá aí ó, como chama? João Pedro, Nome lindo, hein? é. Deus abençoe. João Pedro. E como pai a gente se preocupa, né, qual é o futuro, já que, esse processo de independência tá mudando, assim, constantemente. A gente vê um menino de 18 anos milionário, enquanto um pai que lutou a vida toda ainda ali se sustentando. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho muito de Mas guerreiro, isso não é comum. Isso são os picos de exceção e isso precisa ficar bem claro para você que está nos assistindo, que nem 1% tem esse destravamento e essa explosão, porque há o processo. O processo é uma coisa muito interessante, que é aquilo que você falou e passou aqui para mim. Olha, formação, primeira infância, criação de estímulos, sinapses, tudo aquilo que você mostrou para mim. Quais são os valores que foram registrados? Ensino fundamental, aperfeiçoamento e sedimentação de valores e de caráter. Ensino médio, ensino superior aplicado. O que eu defendo é conhecimento específico. Isso que vocês fazem com eficiência tremenda. Geração de conteúdo de comunicação, edição, áudio, gravação, conhecimento específico que gera empregabilidade e valor. Isso é muito importante. Agora, desde 1900, quando teve uns princípios fundamentados pela teoria da prosperidade, a gente pega Napoleão Hill, fala-se o seguinte, que ao longo da nossa geração, década de 70 e 80, que viveu a indústria 3.0, e eu quero te explicar aqui isso, que é indústria 1.0, motor a vapor, indústria 2.0, eletricidade, indústria 3.0, aí entra Microsoft e Apple, computador, que foi quando a gente começou desde a indústria. Ali a gente só tinha uma formação cognitiva. Só informação era jogada na gente. Só informação. Você tem que saber matemática, física, química, português, literatura. Você tem que ser bom no torno, na eletrônica, nos elétrons, nos prótons, na química, na física, enfim. Até chega a década de 90, final da década de 90 e fala, para mundo, a gente precisa ter inteligência emocional. boa. Controle de emoções. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter a capacidade de atrair as pessoas, de ter controle emocional, ter flexibilidade para em cada ambiente saber conviver, ser agradável, reunir, e aí muda a formação humana. Exatamente. O ser humano é o mesmo. O que está entrelaçado durante esse período é que está mudando. E o que o ser humano é o mesmo, as suas emoções estão ali. Sempre. E hoje o processo de controle nas minhas mentorias, hoje, graças a Deus, guerreiro, hoje eu já treinei 3.500 líderes no país. Líderes que atuam na gestão pública. E o ponto número 1 é o controle das emoções. A gente ter controle com uma autoanálise, autocontrole, 2 pontos fundamentais, empatia. E sem esse tripé você não consegue o relacionamento. E como que na nossa... Eu quero te falar uma coisa. Você que é bem jovem agora e está assistindo esse podcast aqui, sabe o que eu e o guerreiro éramos educados? A ir na escola e brigar e não apanhar. Se apanhar na escola, apanha em casa. Apanha em casa. Nós éramos verdadeiramente criados como se fossem guerreiros, como se fossem soldados. Ao contrário, hoje nós ensinamos os nossos filhos para que se tem um revide de uma agressão injusta, se defenda, fale,
tome cuidado, seja agradável, retribua o mal com o bem, controla, sorria, tonalidade de voz adequada, pensa 2 vezes antes de falar. Olha, toma cuidado, para que agredir uma pessoa por meio de palavras, sem ter necessidade? Então, todo esse controle é o que perfaz hoje um ser humano melhor para a formação. E Independente de qual seja ela, né? Independente de qual seja. Napoleão Hill já falava isso em 1908, que não é a parte cognitiva a supremacia, mas sim a emocional, que é a agradabilidade. E agora vem Augusto Cury, que é o maior brasileiro Sim. e um dos maiores do mundo, que fala do controle das emoções, mudando o termo de inteligência emocional para controle das emoções. Mas o que eu tenho que falar a respeito da formação do meu filho, motivá-lo? Eu que hoje, já como advogado, constituí independência financeira, dou mentorias no Brasil, fora do Brasil. Tenho os cursos, aliás, todos os cursos meu online foram gravados aqui no estúdio. Se você faz curso online, enfim, qualquer trabalho de vídeo, eu aconselho que você grave aqui na Guerreiro Produções, que é muito boa. Eu vejo o quê? Que a venda é um processo essencial e prioritário do ser humano. Sabe por quê? Porque ele coloca sempre o cliente no centro das atenções. Então, quando eu me relaciono com você, com a venda, eu dou atenção completa para você. Quando eu me relaciono com a Selma, com uma relação de venda, que é a minha esposa, eu dou atenção, ela está no centro das atenções. O meu filho está no centro das atenções. Então, cria-se uma colocação, uma disponibilidade nesse relacionamento. E nesse relacionamento de disponibilidade, eu dando a atenção que a sua pessoa merece, eu começo a ser relevante para você. Isso as pessoas não descobriram ainda. Isso essa geração, que é uma geração que está alcançando o auge agora da estatura profissional, como nós, precisamos passar isso para a juventude. Outro dia eu dei uma palestra para o ensino médio em Santana de Parnaíba e eu falei, se eu pudesse voltar no tempo, eu só retificaria uma coisa. Eu iria para a escola para estudar, daria o meu melhor, mas o restante do tempo era só para fazer mais amigos, para agradar mais pessoas, para constituir mais relacionamentos saudáveis. É disso que nós estamos falando, de um fortalecimento emocional que possa gerar uma relação de atração de uma personalidade atraente. A partir dessa personalidade que eu preciso forjar no Caio, que você vai forjar no João Pedro, não é? Que eles vão ter o sucesso esperado em quaisquer outras profissões. Então assim a gente vai. Excelente, excelente, maravilhoso. Eu acredito muito nessas palavras. Eu acredito que é justamente isso que transforma a humanidade. Quando a gente começa a ter essa gana pelo próximo. Pelo próximo. E outra, guerreiro, cada um tem um perfil. Você tem um perfil mais introspectivo, eu tenho um perfil um pouco mais expansivo, mas isso que nós estamos falando é essencial. E cada um consegue fazer essa migração, o contágio no seu meio. E fazer isso é uma relação que vai estabelecer o sucesso na vida. E te ouvindo, César, eu recebi aqui uma grande amiga, uma psicanalista, Roseni, e a gente estava falando sobre traumas, né? E muitas pessoas têm o seu trauma lá no início da infância, seja por um abuso, ou a falta de um pai, ou uma mãe sem valores morais. E aí eu perguntei para ela, né, se isso é para a vida toda, ou se isso tem como... Ressignificar. Exatamente a palavra. Ressignificar. Uma refamília. Ela mesmo, mostrando o backstage da vida dela, o pai dela saiu de casa, ela era ainda 4 anos. Então ficou aquela falta do pai,
né? Mas ela falou assim, nessa ressignificação, nessa refamília, aparecem pessoas que vão se incumbir de assumir aquele papel, seja de pai, seja de mãe, seja de amigo, seja de irmão, e ressignifica, cura essa pessoa. E Então liberta. bate exatamente com essa potencialidade que você está falando aí. É claro que isso nos afeta. Criar uma pessoa sem um pai, sem uma mãe, sem um pai, sem a autoridade maior da casa, sem o complemento, sem a pessoa geralmente que não é criada por um pai, não respeita a hierarquia. Ela tem algumas características que são diferentes, mas isso a vida ensina. A liberar perdão. Temos 3 chaves que são significativas para o sucesso, que é sabedoria, gratidão e humildade. São vacinas que tiram da gente o ego, a arrogância, a intolerância, a soberba, tudo isso. Então a gente vai nesse processo de ressignificação. Mas eu nem sempre fui assim. E até hoje eu passo por um processo de cura e de modo que eu possa ter mais autorresponsabilidade, de modo que eu possa me livrar das limitantes, não consigo, não posso, não mereço, que possam ser processadas, ao passo que todo dia esse mantra não consigo, vai dar certo, eu mereço, se merecer se melhorar nós merecemos, uma palavra de um amigo meu, até o Geraldo Rufino, fala bastante isso. Então o que acontece? Esse processo desse mantra é que me fez, aliado à fé, é que me fez chegar onde eu cheguei. Que a partir daí eu fui vereador único. Nós vamos voltar no Caio, mas eu quero voltar no Caio e no João Pedro. E você vai olhando para os seus filhos também. Mas o que acontece? Que eu fiz, que eu acreditei que eu poderia lutar e ser diferente. E a partir de um momento eu fui vereador único da oposição, único solitário na Câmara Municipal, fiz estruturação, fui reeleito com mais votos ainda, sofri todo tipo de perseguição, cassação, humilhação que um homem poderia sofrer. Eu passei por isso. Depois eu vi que Deus permitiu tudo isso para que eu fosse forjado na dificuldade para subir o meu nível, para melhorar o meu caráter, para que eu pudesse enfrentar os novos desafios. Nesse período aí, você acredita que você tinha um impulso mais romântico de vamos ajudar o próximo mesmo? Ou você já sentia você já tinha isso na sua mente, de que não, isso é mais importante, ajuda o próximo? Eu tinha um propósito. Nessa primeira entrada? Não, se eu não tiver, você não consegue, você não segura. Porque tipo assim, uma realidade. eu quero por exemplo, ajudar. Eu ia na Câmara Municipal, eu só discutia, só brigava. Eu fazia 48 sessões por ano, 48 sessões era um ringue do UFC. É lógico, briga ideológica, briga de palavras, briga de discussão, Mas levantamento... quando você entrou se candidatou, você já sabia que ia enfrentar isso? Ou eu falo assim, quando assim, vou entrar na política, e isso era muito romântico ainda? Não, você já sabia que... De forma alguma, já entrei na oposição. Então já era um processamento de divergência de opiniões. A gente via uma cidade e já pensava aonde ela poderia chegar. E nós vamos falar disso, porque aí eu me reelejo com um dos vereadores mais votados da história, me torno presidente da Câmara, depois vem a eleição suplementar de prefeito, eu ganho, me torno o prefeito mais votado da história da cidade com um déficit hoje de quase 300 milhões em dinheiro atual, hoje tudo parado, enfim, nada devendo para todo mundo e eu tinha que me virar. E aí começa um grande processo, que é de economizar, gastar bem, ter visão estratégica, economizar, gastar bem. E aí eu trago aqui até a minha segunda obra, que é como desenvolver economicamente sua cidade. Emprego, como conseguir, como se promover e como gerar. Esse é meu segundo livro, que sai agora, em breve, no segundo semestre, que eu tive que controlar as despesas de uma cidade
pagar os devedores, fazer os ativos, refazer, negociar, comprar bem, tirar a gordura improdutiva, tirar o desperdício, combater a corrupção, de modo que eu pudesse sanar as despesas e, mais que isso, ter o tempo necessário para prospectar uma cidade ao desenvolvimento. E falando manso, amando o cara da oposição, ou você estava nesse período ainda que você ainda estava amadurecendo? Eu vou te falar, teve uma vez que eu confessei, eu vou te contar aqui, padre, dá vontade até de matar, porque é duro demais. Então, o processo, quando você vê o processo da vida, não pula, é um processo que passa e que você vai formatando e que as adversidades vão chegando, as vicissitudes vão montando e você vai lutando para pular aquelas barreiras, se adaptando, mas o que te leva ao sucesso? E eu quero te falar aqui duas coisas: paixão e propósito. Essas duas coisas te levam ao sucesso. E foi a dedicação, 18 horas por dia sendo prefeito, 18 horas sábado, domingo. Com 5 anos o Caio tinha perdido já a noção do que era pai. Não tinha falta de pai. O pai dele só trabalhava, era para cá, para lá, para cá. Quando saía com o pai, tinha que atender telefone, tinha que vir, o outro, dar atenção para lá e para cá. Imagine uma criança de 5 anos, onde encostava, todo mundo vinha no pai dela, mas o pai era dela, entendeu? Aí foi mudando, isso foi formatando até Deus me cutucar e o sentimento também falou: opa, você vai perder seu filho, cara. E aí resgatar isso, fazer um processo de oração com meu filho, de aproximação ali, de ser companheiro na igreja, de estar com ele. E é isso que hoje eu até me emociono. Por quê? Porque eu passei isso e eu restabeleci, sabe? Eu estabeleci isso com meu filho. Meu filho tem 13 anos, vai completar 14 anos. Hoje é o meu melhor amigo. Vai, é igreja, vamos, pai, é isso, é claro. Com as peculiaridades que o seu filho tem, que o seu vai ter, que o seu também tem. Eu sei que você tem um campeão de basquete também, né? Como ele chama? Cadu, Carlos Eduardo. O Cadu, você vê que ele tem, mas a gente venceu isso. Não é? Aí veio e as coisas vão passando e às vezes eu quero te deixar essa mensagem que você fala assim, ó, as coisas estão muito difíceis, as coisas estão insuportáveis. Persiste. Persistência é o nome que vai dar certo. Vai dar certo. E foi assim que eu fui. Persistência, persistência, persistência. Fui devagar, fui devagar, fui devagar. 2016, o segundo melhor prefeito do Brasil pelo Conselho Federal de Administração. Eu cheguei e falei: meu Deus, como que o Senhor é bom. Tudo isso que eu passei, consegui chegar aqui, me reelegi prefeito com mais votos ainda e de chancela, segundo o melhor prefeito do Brasil. Como se não bastasse a questão da gestão pública no Brasil, o segundo mandato, sabe, guerreiro, sempre tem uma queda de atuação. O meu segundo mandato foi sobrenaturalmente maior atuação, mais forte, mais dedicação, mais realizações, mais entrega. Em 2019, a melhor gestão pública do Brasil nas cidades acima de 100 mil habitantes pelo índice Firjan, o índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que era o índice mais forte de todos. Uhum. E em 20, a melhor sustentabilidade fiscal do Brasil. Em 19, a segunda maior empregadora do Brasil. Em 14, a cidade mais segura da região metropolitana de São Paulo. Até 20. A partir de 17, a cidade mais segura de São Paulo, do estado de São Paulo. Saí com 90% de aprovação de gestão. Elegi meu sucessor. Tive agora, acabou de ser agora, a maior empregadora do estado de São Paulo, com tudo que eu plantei nos últimos 8 anos e esses 2 anos de gestão do prefeito Marcos, que eu deixo um grande abraço aqui e para todo o time. Então, o processo é esse, não tem segredo. É na iniciativa pública, na privada. Acorda mais cedo, paga o preço, faça uma preparação,
contínua, melhore todos os seus ambientes, tenha controle emocional, autoanálise, autocontrole, empatia. Vá, faça o esforço, entregue mais do que as pessoas esperam de você. Esse é o grande segredo, o segundo grande segredo do sucesso, além de tudo isso, de ter uma personalidade atraente, de tudo isso, em tudo que você se dedicar, olha aqui para mim, em tudo que você se dedicar, entregue mais do que foi combinado. Se é para fazer, se as pessoas esperam que você vá até aqui, suba um pouco a régua, vai mais, se esforce mais. Quer progredir na sua carreira, seja ela qual for, aumenta a quantidade de trabalho, chega meia hora mais cedo, na hora do almoço chega 15 minutos mais cedo, aumenta a qualidade do seu trabalho, faça um processo de estudo estratégico de tudo que a sua empresa ou que for do órgão público que você trabalha precisa e pode melhorar. Espírito de harmonia, agradabilidade. Com esses 3 requisitos, eu duvido que você não vai ter aumento e progressão em empreender na carreira. Empreender na carreira é eu vir aqui para o Estúdio Guerreiro, para o podcast ou Backstage e fazer o meu melhor como se o backstage fosse meu. Porque um dia, criando essa mentalidade de proprietário, de autor, de apresentador do backstage, eu vou chegar lá, aonde eu quero, como autor, como apresentador. Então, todo esse processo de formação, ele vem sendo construído e a gente chega. 2020, elejo o meu sucessor, 54% dos votos, direto. Saio, 2021 continua ganhando prêmio na cidade com os dados, melhor sustentabilidade fiscal e transparência, prêmio Cidade Band, Cidades Excelentes, com os dados de 2020. 2022 continua ganhando prêmio à cidade, segunda melhor empregadora em capital humano do estado de São Paulo, segunda melhor empregadora, cidade mais segura, prêmio entre as 4 cidades de mobilidade urbana do Brasil com maior obras. Entreguei 250 obras. Enfim, saí, escrevi um livro de gestão. Quando eu comecei, Guerreiro, eu vou te falar, esse livro aqui, ó, eu parecia uma coruja. Eu chegava para os prefeitos e perguntava: o que você fez de bom? Como eu posso aprender? Explica para mim como funciona. Hoje eu criei um manual para qualquer gestor de iniciativa pública e privada que fala todos os meus erros e com base num modelo científico que se chama PDCA, Plan, Do, Check, Action, que faz com que o emprego desse modelo possa melhorar qualquer negócio, a gestão da sua cidade, a gestão da sua empresa, a gestão do seu negócio e a gestão da sua vida. E esses 2 exemplares são para você sortear aqui. Vamos sim, vamos sortear. Pessoal, é o seguinte, comenta, eu quero. E no final aí dos 3 primeiros dias de que ele estiver no ar, a gente vai selecionar e vamos fazer um sorteio. A gente vai dar aqui para um varão e uma varoa, ou seja, um homem e uma mulher, para poder aproveitar todo esse conhecimento que está aqui. Obrigado, Elvis. Obrigado mesmo. Esse livro já tem mais de 30 mil exemplares vendidos no país. Então é um livro que tem criado uma relevância muito forte no mercado jurídico. É a base da minha mentoria, do meu modelo de gestão Governo 360, que agora tem uma plataforma voltada a empregar resultado. O Mundo Guerreiro. Então você tem uma estrutura que entrega essas informações todas no site governo360.com.br, e essa plataforma, porque no mundo tem muitos estrategistas, tem muitos planejadores, mas executores temos pouquíssimos. E o mundo tem sede de quem executa. E nesse modelo, a gente leva a pessoa, a gestão, a empresa, à execução, a entregar resultado. E foi assim que eu fui convidado
depois de ver toda a minha carreira, a minha característica, a chegar a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Isso, eu quero saber. Agora, eu não, o pessoal que aqui, que está acompanhando, quer saber. Como que é esse processo? Como que você foi convidado? Por que foi convidado? Eu sei que aqui a gente teria papo para várias horas, mas a gente já não, a gente já Eu- está seguindo aqui já para os finalmentes. O Ciro Gomes, que é um homem de uma capacidade intelectual invejável, de uma preparação invejável, precisava de um quadro para fazer, para levar a candidatura dele no estado de São Paulo. E ele, o Antônio Neto, que é presidente do PDT de São Paulo, da capital, falou: olha, tem um quadro, tem um prefeito que ganhou vários títulos, saiu da gestão com uma aprovação incrível, tem referência de políticas públicas na cidade que já contagiaram o país, que tem referência, tem o nome limpo e é um quadro ideal para representar aqui. Falaram com o Ciro veio, me conheceu, analisou, falou: não, olha, eu quero lhe convidar para você ser o candidato a governo do estado de São Paulo, porque você reúne, você foi um grande gestor, tem um nome limpo, tem uma metodologia e tem capacidade de debater com qualquer outra figura pública no estado de São Paulo. E foi assim, guerreiro. Só que daí as pernas tremem. Aí eu tive o mesmo sentimento que você tem, que está nos assistindo, de medo, de falar: será que eu posso? Será que é para mim? Será que eu É, consigo? porque aí a régua foi lá em cima, Lá né? em cima, um prefeito de uma cidade de 155 mil habitantes sair candidato a governo do estado de São Paulo e discutir políticas públicas nas 15 regiões administrativas do estado, nas regiões metropolitanas que não eram a sua, mesmo depois de ter sido, eu fui 2 vezes presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, trabalhei com políticas públicas de metrópole, uma série de coisas, mas um desafio extraordinário. E aceitei o desafio, fiz a preparação o mais rápido possível, em apenas 6 meses, tive o menor investimento na campanha de todos, enfim, tivemos uma polarização muito grande e eu tive o prazer de ser top trend do Twitter nos 4 debates, o nome mais falado do Brasil. Que coisa, hein? Foi incrível, foi incrível. Foi incrível participar, debater, levar, falar de políticas públicas com grandes players, o governador atual, com um ex-ministro que hoje é governador, com um ex-prefeito e ministro que hoje é ministro da Fazenda, debater com um deputado federal, um jovem da política. Então nós fizemos um debate de alto nível, elevamos a régua, falamos de políticas públicas, introduzimos projetos, falamos de uma educação pela empregabilidade, de um controle da eficiência da saúde, de um movimento de reindustrialização, de um combate da abusividade do pedágio, que hoje é uma trava de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e que precisa ser revisto. Eu não sou contra pedágio, eu sou contra o valor da tarifa que hoje é empregado, que encarece tudo, que dificulta tudo, até mesmo a mobilidade das pessoas. E aí você acredita que esse processo de sair candidato ao governo, por exemplo, faz parte dessa forja, de mais esse período que está te forjando para algo lá na frente, vamos dizer assim, na área política? Ou já passou isso e você agora quer se dedicar mais a preparar uma liderança, seja no privado ou na gestão pública? Foi um período de forja, um período de forno que a gente passou um aprendizado maiúsculo, que eu enxergo com profunda humildade. E mais que isso, eu torço para que as pessoas que se sagraram eleitas na eleição dêem muito certo, até porque o propósito era para dar certo. Então eu não posso fazer um contrapropósito aqui, que seria demagógico da minha forma, mas é assim, o movimento que eu quero falar da minha vida é de preparação. É de cada vez aprender mais, é de se preparar mais, é de estar mais estruturado, é de ter maior conhecimento, é de ter uma maior imersão e de pagar o preço.
Para subir de nível, ninguém sobe de nível sem pagar o preço. Então, eu estou fazendo esse movimento, que é um movimento de preparação de líderes no Brasil, que é do meu propósito, que a formação é o curso das 10 leis do sucesso, que eu gravei aqui, que está gratuito na nossa Opa! A plataforma. gente vai subir o link aí então na descrição, hein? O curso de como controlar despesas e desenvolver, controlar despesas e aumentar receitas de uma cidade, de como Uhum. desenvolver economicamente uma cidade, de como aplicar gestão no modelo público e privado, e todos esses curso de liderança que vamos lançar agora, cursos de network, todos esses cursos para estabelecer de desenvolvimento pessoal, da alta performance, de modo que a gente possa preparar uma geração de líderes que seja o sal da terra, que seja a diferença. Quando a gente tem líderes que têm propósito, a gente emprega a diferença em gerações. E é isso que é o meu propósito e o meu sonho. Maravilha. Elvis, eu queria fazer mais 2 perguntinhas antes da gente encerrar aqui e aproveitar bastante esse conteúdo que está sendo muito rico. 2 coisas, porque a gente discutiu parte prática, a parte de gestão, a carreira, discutimos esses soft skills, a saúde mental, emocional, essa preparação. Você acredita que dá para separar o homem gestor, o homem político, do homem pai, o homem marido, ou é uma coisa só? Eu costumo dizer uma coisa, sabe? Que eu saí inteiro. Eu saí inteiro da gestão pública. Eu saí casado com a minha esposa, com minha família, com nome íntegro, com um galardão. Deixei um legado muito grande, que até hoje é respeitado e reconhecido na minha cidade, que eu tenho gratidão a todos, que é Santana de Parnaíba. Mas nem sempre minha vida foi equilibrada, e no livro eu conto isso. E eu gerei um equilíbrio para gerar uma cura e parar e cuidar melhor da minha família, cuidar melhor do meu casamento, cuidar melhor de mim, que eu tive hérnia de disco, tive power stress, síndrome de burnout, síndrome do pensamento acelerado, Tudo que qualquer executivo tem hoje. insônia, eu tive tudo. Então eu explico aqui e explico como combater isso e como equilibrar os tempos, porque para ter sucesso você trabalha mais. Não tem como assim, 5 horas estou saindo, não. Equilibrar os tempos e ter tempo de qualidade e de respeito para sua família, para sua relação social, para os seus amigos, para os seus irmãos, você precisa ter essa consciência. E eu explico muito bem como fazer E isso. aí, essa seria a minha última pergunta, e que você já introduziu e falou que está aqui. Se pudesse elencar assim, um ponto nesse, de qual seria essencial, que ponto é essencial para você ter sucesso? Isso é para quem, por exemplo, está na gestão privada, mas eu acredito que quem deseja ir para a gestão pública, né, tem que ter um mindset um pouquinho diferente, porque, enfim, assim eu acredito, mas qual é o ponto que essa pessoa precisa, assim, se atentar mais? É lógico, depois ela lê e vê quais são as metodologias e como. Mas para você, qual que é aquela que ela não pode? Olha, isso daqui você precisa ter em sua mente desde agora. Temor a Deus. O freio de qualquer líder, seja ele da iniciativa pública ou privada, é o temor a Deus. O homem que perde o temor a Deus ou enfraquece o temor a Deus, ele perde o equilíbrio e a prudência de conduta e faz coisas nefastas tanto na sua gestão como na sua família e nos seus relacionamentos. Então, se é um ponto número 1, uma chave de sucesso para qualquer líder, temor a Deus. Uau! A gente não poderia terminar com algo tão
tão magnífico do que essa sua abordagem, esse ponto, principalmente porque eu tenho plena convicção que isso é o que molda e o que nos torna seres humanos e não máquinas. Elvis, obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui exposto um pouquinho mais aí do backstage da sua vida, os acontecimentos que passaram aí com avô, pai, esposa, filhos, por trás de tudo isso a gente consegue, eu espero que você que esteja assistindo consiga enxergar, né, quão ricas são essas informações, essa vida, né, além das questões partidárias, das questões políticas, né, enfim, de opiniões que se divergem, e ainda bem que é assim de forma saudável, né, mas que possa pensar essas lições de vida e essa experiência que você teve. Obrigado. A gente vai subir aqui as redes, mas vamos repetir aonde que a gente encontra sobre você, sobre o que você tem feito. No Instagram, @ElvisCesar_oficial. Ok. Você busca, tem a bios. Isso, a gente vai colocar aqui E no também. nosso site, www.governo360.com.br. Que tem lá os Tem cursos. tudo, a plataforma, enfim, tem tudo lá. Para arrematar aqui a nossa conversa, o meu grande desafio agora, número 1 da minha vida, é formar o Caio, um homem diferente, um homem com valores, que possa pegar e contribuir com a sociedade, pegar as condições que ele está aqui e fazê-lo um homem de sucesso obrigatório. Mas o sucesso obrigatório não quer dizer dinheiro, quer dizer que ele contribua e seja diferente para a sociedade dele. Do mais, eu quero agradecer, falar que eu tenho vocês como verdadeiros amigos, pessoas que contribuíram na minha vida num processo muito de transformação, de trabalho da minha vida, falar que eu tenho uma honra e o prazer de estar aqui e gozar do relacionamento de vocês. Nossa, Muito o prazer obrigado. é Deus abençoe ricamente. todo nosso, a você também. Obrigado, pessoal. Compartilhem esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Então, compartilhe. Se você quiser também, siga a gente no Instagram, @oBackstageCast. E fique ligado. Se você não ativou o sininho, ative o sininho para você receber a notificação toda vez que um episódio novo entrar no ar. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.